Eduardo acordou com um sobressalto. O som insistente de alguém batendo na porta da cabana cortava o silêncio da manhã na montanha. Um suor frio grudava em sua pele, um medo familiar se apoderando dele. Por um breve instante, ele estava de volta àquele dia, o dia em que sua vida se partira em pedaços. Ele fechou os olhos com força, tentando afastar o pesadelo recorrente. Mas as batidas persistiam, implacáveis, determinadas a romper seu isolamento autoimposto. Ele se levantou da cama, trêmulo, o frio do ar outonal entrando na cabana. A aurora estava apenas começando a romper, a floresta do lado de fora envolta em uma névoa densa. Parecia que a neblina tentava consumir sua pequena morada, espelhando a escuridão que o envolvia há tanto tempo. Desde o dia em que sua filha havia sido levada, a solidão das montanhas havia se tornado seu único consolo. Isolamento, sua forma de lidar com o peso insuportável da dor. Eduardo se arrastou até a porta, cada passo um esforço monumental. Ele hesitou, um vislumbre de apreensão em seu peito. Ele não recebia visitas há anos, não desde que se isolara do mundo, buscando refúgio no silêncio da natureza. As batidas persistentes ecoaram novamente, mais altas desta vez, incitando-o a se libertar de seu exílio autoimposto. Respirando fundo, ele finalmente abriu a porta. O vento cortante chicoteou seu rosto, trazendo consigo o cheiro de terra úmida e agulhas de pinheiro. Uma mulher estava em sua porta, o rosto pálido e cansado, os olhos vermelhos e cheios de um apelo desesperado. A mulher estava na varanda de Eduardo, sua respiração superficial e irregular. Ela agarrava um casaco surrado ao redor do corpo, como se tentasse afastar o frio que ia além do ar outonal. Seus olhos, arregalados e cheios de um desespero cru, carregavam uma dor que Eduardo conhecia muito bem. Era o olhar de alguém que havia perdido uma parte de si mesmo, alguém agarrado à tênue chama da esperança. Eduardo Costa? Sua voz era quase um sussurro, tensa de ansiedade e exaustão. Eduardo apenas assentiu, 1000 perguntas não ditas rodopiando em sua mente. Ele estudou o rosto dela, procurando por pistas que pudessem explicar sua presença em sua porta. Quem era aquela mulher e o que ela queria dele? Um homem que se isolara do mundo, buscando consolo na solidão? Meu nome é Maria, ela continuou, a voz trêmula. E eu preciso da sua ajuda. Ela fez uma pausa, o olhar baixando para as mãos firmemente entrelaçadas. Minha filha, Laura, ela desapareceu. O coração de Eduardo se contraiu. A palavra desaparecida pairou no ar, pesada de medo e incerteza. Ele conhecia aquele sentimento, o medo angustiante que corroía suas entranhas, a esperança desesperada que se recusava a ser extinta. Era uma dor que ele tentara enterrar, uma ferida que se recusava a cicatrizar. A polícia. Eles não me ouvem. A voz de Maria falhou com a emoção. Eles dizem que ela é apenas uma fugitiva, mas eu sei que é algo mais. Ela ergueu os olhos cheios de lágrimas para encontrar os dele. Por favor, Sr. Costa, você precisa acreditar em mim. As palavras de Maria atingiram Eduardo como um golpe físico. Seu desespero era palpável, algo tangível que preenchia o pequeno espaço entre eles. Ele viu em seus olhos o reflexo de sua própria dor, uma compreensão compartilhada de uma dor tão profunda que ameaçava consumi-los. Eles dizem a mesma coisa sobre sua filha. Maria continuou, sua voz quase inaudível. Eles não acreditaram em você então, e não vão acreditar em mim agora. Eduardo West flinchou como se tivesse sido atingido. A menção de sua filha, seu nome não dito, mas pairando no ar, abriu feridas mal curadas. Ele havia passado anos tentando fugir do passado, enterrar a dor bem fundo dentro de si. Mas as palavras de Maria, ditas com tanta convicção, ameaçavam destruir a frágil paz que ele havia construído. Eu não faço mais isso,
ele disse, sua voz rouca por anos de desuso. Ele tentou fechar a porta para se retirar de volta para a segurança de seu isolamento, mas Maria foi mais rápida. Ela deu um passo à frente, sua mão se estendendo para agarrar seu braço, seu toque surpreendentemente forte. Por favor, ela implorou, sua voz se quebrando. Não tenho mais para onde ir. Eu acho que o que aconteceu com Laura está conectado à sua filha. Eduardo olhou para Maria, seu rosto uma máscara de ceticismo e curiosidade relutante. Suas palavras, a sugestão de que o desaparecimento de Laura poderia estar ligado ao destino trágico de sua própria filha, soaram como um alarme dentro dele. Ele queria descartá-la como o apelo desesperado de uma mãe em luto agarrada a um fio de esperança. Mas algo em seus olhos, um vislumbre de certeza inquietante, o fez parar. O que te faz pensar isso? Eduardo perguntou, sua voz baixa e cautelosa. Ele havia passado anos fugindo dos fantasmas de seu passado, e a última coisa que queria era ser arrastado de volta para aquele abismo de dor e perguntas sem resposta. Maria respirou fundo, o olhar firme. Antes de Laura desaparecer, ela começou, sua voz quase um sussurro. Ela mencionou sua filha. Ela disse que sabia sobre o que aconteceu, sobre os segredos que cercam a morte dela. A respiração de Eduardo engatou em sua garganta. Como Laura, uma garota que ele nunca conheceu, uma garota que viveu uma vida intocada pela escuridão que havia consumido a sua, poderia saber de algo sobre sua filha? O próprio pensamento lhe enviou um arrepio pela espinha, uma premonição assustadora se instalando em seu estômago. Ele se afastou de Maria, seu olhar caindo sobre o assoalho gasto de sua cabana. Ele havia passado anos tentando esquecer, apagar as lembranças que assombravam suas horas de vigília e invadiam seus sonhos. E agora, essa estranha, essa mãe desesperada, estava pedindo a ele para confrontar os mesmos demônios dos quais ele tentara tanto fugir. Maria observava Eduardo, seu coração batendo forte, com uma mistura de esperança e medo. Ela havia rastreado este homem, este recluso que evitava o mundo, porque não tinha mais para onde ir. A polícia havia descartado suas preocupações, rotulando Laura como uma fugitiva, outra adolescente problemática que havia escolhido desaparecer. Mas Maria sabia em suas entranhas que algo estava terrivelmente errado. Laura tinha um diário, Maria continuou, sua voz tremendo ligeiramente. Ela não me deixava ler, dizia que estava cheio de segredos que ela não podia compartilhar. Mas antes de desaparecer, ela falava sobre sua filha, sobre o mistério que cercava a morte dela. Era como se ela estivesse obcecada. Eduardo se endireitou, sua mandíbula cerrada. A menção de um diário, de segredos escondidos entre suas páginas, enviou uma onda de inquietação por ele. Sua própria filha tinha um diário, um pequeno volume com capa de couro cheio de seus pensamentos e sonhos. A polícia o encontrou em sua mão sem vida, suas páginas encharcadas de chuva e lama, a escrita ilegível. Ele nunca tentou lê-lo, não conseguia se obrigar a violar sua privacidade, mesmo na morte. Mas agora, enquanto ouvia as palavras de Maria, uma faísca de curiosidade se acendeu dentro dele. Poderia o diário de Laura, cheio de suas referências enigmáticas à sua filha, conter a chave para seu desaparecimento? Eduardo se virou para Maria, seu rosto uma máscara de emoções conflitantes. Ele sabia que deveria mandá-la embora, dizer que não podia ajudar, que ele não era mais o homem que ela procurava. Mas algo em seu apelo, o desespero cru em sua voz, ressoou com a dor que ainda permanecia dentro dele. O diário, Eduardo disse, sua voz áspera pelo desuso. Onde ele está? Os olhos de Maria se arregalaram, um lampejo de esperança se acendendo em suas profundezas. Ela enfiou a mão na bolsa e tirou um pequeno livro vermelho com capa de couro. Parecia velho, suas bordas desgastadas, a
cor outrora brilhante desbotada para um rosa empoeirado. Ela o estendeu para Eduardo, sua mão tremendo ligeiramente. "Está trancado", ela disse, sua voz quase um sussurro. "Eu não tentei abri-lo à força. Eu pensei que talvez contivesse algo importante, algo que pudesse ajudar a encontrá-la." Eduardo pegou o diário dela, seus dedos roçando nos dela. Foi um pequeno gesto, mas dizia muito. Ele virou o diário nas mãos, examinando o couro gasto, o fecho intrincado. Era quase idêntico ao que sua filha mantinha, um lembrete arrepiante de um passado do qual ele não podia escapar. "Precisamos sair da montanha", ele disse de repente, sua voz baixa e urgente. "Se o que você está dizendo é verdade, se há alguma chance de isso estar conectado..." Ele não terminou a frase, mas as palavras não ditas pairavam pesadas no ar. Se o desaparecimento de Laura estivesse ligado à morte de sua filha, então ambos estavam em perigo. A viagem de volta à cidade foi um borrão. Eduardo agarrou o volante, os nós dos dedos brancos, sua mente um turbilhão de pensamentos. O peso do diário parecia pesar em seu colo, um lembrete tangível da escuridão da qual ele tentara tanto fugir. Olhando para Maria, ele viu o medo estampado em seu rosto, um espelho de sua própria inquietação. Ele parou em frente a uma casa modesta de 2 andares, com a pintura desbotada e descascando. As cortinas estavam fechadas, lançando a varanda da frente em sombra. Parecia estranhamente imóvel, como se estivesse prendendo a respiração, esperando por sua chegada. "É aqui", Maria disse, sua voz quase um sussurro. "Esta é a casa de Laura." Eduardo assentiu, seu olhar varrendo a propriedade. Era apenas uma casa comum, em uma rua comum, mas uma sensação palpável de pavor pairava no ar. Ele não conseguia se livrar da sensação de que estavam entrando em algo perigoso, algo muito maior do que poderiam imaginar. Enquanto caminhavam em direção à porta da frente, Eduardo sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ele não conseguia explicar, mas o ar parecia diferente ali, carregado com uma energia invisível. Era como se as próprias paredes da casa estivessem sussurrando segredos, segredos que eram ao mesmo tempo aterrorizantes e sedutores. Maria destrancou a porta da frente e entrou Eduardo logo atrás. O ar lá dentro era úmido e pesado, carregado com o cheiro de poeira e abandono. A luz entrava pelas frestas das cortinas fechadas, lançando sombras longas e assustadoras sobre os móveis. O silêncio era ensurdecedor, quebrado apenas pelo som de suas próprias respirações. "O quarto de Laura é lá em cima", Maria disse. Sua voz apertada pela emoção, ela os conduziu por uma escada estreita, os degraus rangendo sob o peso combinado deles. Eduardo a seguiu, seu olhar examinando o corredor, notando as fotos de família nas paredes, as obras de arte alegres que pareciam em desacordo com a atmosfera opressiva. O quarto de Laura era pequeno, mas arrumado decorado com pôsteres de estrelas pop e ídolos do cinema. Uma prateleira transbordava de livros e uma escrivaninha estava abarrotada de trabalhos escolares e materiais de arte. Era o quarto típico de uma adolescente, cheio de armadilhas de juventude e inocência. No entanto, uma quietude inquietante pairava no ar, uma sensação de que algo estava errado. Eduardo caminhou lentamente pelo quarto, seu olhar demorando-se nos efeitos pessoais espalhados, uma escova de cabelo na cômoda, um esboço inacabado na escrivaninha, um par de sapatilhas de balé gastas enfiadas debaixo da cama. Ele não conseguia se livrar da sensação de que estavam se intrometendo em algo privado, algo sagrado. Eduardo foi em direção à escrivaninha, seu olhar atraído por uma pequena caixa de madeira escondida sob uma pilha de livros didáticos. Era entalhada, a madeira escura e polida pela idade. Ele estendeu a mão e a pegou, virando-a nas mãos. Era surpreendentemente pesada,
como se algo estivesse escondido dentro. "O que é isso?" Maria perguntou, sua voz quase um sussurro. Eduardo não respondeu. Ele estava muito focado na caixa, nas esculturas intrincadas que adornavam sua superfície. Elas pareciam familiares de alguma forma, mas ele não conseguia identificá-las. Ele tentou abrir a tampa, mas ela estava firmemente fechada. Ele notou um pequeno buraco de fechadura escondido na parte inferior da caixa. Seu coração deu um pulo. Poderia ser isso? Poderia ser a chave para desvendar os segredos escondidos no diário de Laura? Ele tirou o diário do bolso e examinou o fecho. Era idêntico ao buraco da fechadura na caixa. Ele prendeu a respiração e inseriu a chave delicadamente. Ela girou com um clique suave e a caixa se abriu. Dentro, aninhado em uma cama de veludo desbotado, estava um único objeto. Era uma fotografia, suas bordas gastas e descoloridas pelo tempo. O sangue de Eduardo gelou quando ele reconheceu as pessoas na foto. Era sua filha, e ela estava de pé ao lado de Laura. Eduardo olhou para a fotografia, sua mente em turbilhão. Era sua filha, seu rosto jovem congelado no tempo, seu sorriso radiante e despreocupado. Mas foi a figura ao lado dela que lhe deu um arrepio na espinha. Laura. Como isso era possível? Ele nunca tinha visto esta foto antes. Nunca tinha imaginado que sua filha e Laura se conhecessem. No entanto, lá estavam elas, seus braços entrelaçados, seus sorrisos espelhando um ao outro, como se compartilhassem um segredo conhecido apenas por elas. Eu não entendo, Maria gaguejou, sua voz quase inaudível. Como pode ser? Eduardo balançou a cabeça lentamente, seu olhar ainda fixo na fotografia. Era como se uma porta escondida tivesse sido aberta, revelando um passado que ele nunca soube que existiu. Um passado que era ao mesmo tempo aterrorizante e atraente. Ele traçou o contorno do rosto de sua filha com o polegar, uma onda de tristeza o envolvendo, mais aguda e potente do que nunca. As anotações do diário, as pistas enigmáticas, os sussurros de uma conexão entre a morte de sua filha e o desaparecimento de Laura, tudo de repente fazia um tipo assustador de sentido. Mas o que isso significava? Qual era o significado desta fotografia, escondida em uma caixa trancada, enterrada nas profundezas do passado de Laura? "O diário", disse Eduardo, sua voz tensa de urgência. Ele folheou as páginas, seus olhos examinando as anotações, procurando por qualquer menção à fotografia, qualquer pista que pudesse lançar luz sobre este novo mistério. Ele se viu atraído de volta para a última anotação de Laura, as palavras escritas com uma letra frenética, a tinta manchada como se por lágrimas. "Está enterrada", ele leu em voz alta, sua voz quase um sussurro. A verdade está enterrada onde tudo começou. O coração de Eduardo disparou em seu peito, onde tudo começou. Ele sabia exatamente o que Laura queria dizer. O lugar onde o corpo de sua filha havia sido encontrado, uma clareira isolada no coração da floresta. Um lugar para onde ele jurou nunca mais voltar. Um lugar que não continha nada além de dor e desespero. Ele olhou para Maria, seu rosto sombrio. "Precisamos voltar", ele disse, sua voz pesada de pavor. "De volta ao começo." Maria encontrou seu olhar, seus olhos cheios de uma mistura de medo e determinação. Ela conhecia os riscos, conhecia a escuridão que os aguardava naquele lugar desolado. Mas ela também sabia que era sua única esperança, sua única chance de descobrir a verdade sobre o desaparecimento de Laura e a conexão assustadora com o passado de Eduardo. A floresta parecia se fechar ao redor deles enquanto se embrenhavam em suas profundezas sombrias. O ar era denso com o cheiro de terra úmida e folhas em decomposição, o silêncio quebrado apenas pelo som de seus próprios passos. Eduardo liderava o caminho,
Sua mão pousada no couro gasto de seu coldre, seus sentidos em alerta máximo. Ele podia sentir o peso do passado pressionando-o, as memórias daquele dia fatídico retornando com força total. Ele se lembrou da busca frenética, das horas agonizantes se transformando em dias, da esperança que lentamente se esvaía a cada momento que passava. E então, a descoberta. O corpo sem vida de sua filha, frio e imóvel sob as árvores, seus olhos fixos no céu indiferente. Ele afastou as memórias, concentrando-se na tarefa em questão. Eles chegaram à clareira, um espaço desolado onde as árvores pareciam recuar, como se em respeito à escuridão que pairava ali. Eduardo sentiu um arrepio na espinha ao entrar na clareira. A sensação de olhos invisíveis sobre ele, mais palpável do que nunca. "É aqui", ele disse, sua voz quase um sussurro. "É aqui que eu a encontrei." Maria engasgou, sua mão voando para a boca enquanto ela observava a cena. A clareira estava estranhamente imóvel. O único movimento era o suave balançar das árvores com a brisa. Era um lugar de profunda tristeza, um lugar onde a esperança havia morrido. E então eles viram uma figura parada na beira da clareira, meio escondida entre as árvores. Era alta e esguia, suas feições obscurecidas pelas sombras, mas havia algo em sua postura, sua imobilidade, que lhe enviou um arrepio pela espinha. Ele apertou o aperto na arma em seu coldre, seu coração batendo forte em seu peito. Ele tinha a nítida sensação de que estavam sendo observados, caçados. "Quem está aí?" ele gritou, sua voz ecoando pela clareira. A figura não se moveu, não emitiu nenhum som. Simplesmente ficou lá, observando-os, seu silêncio mais ameaçador do que qualquer ameaça. O silêncio pairava no ar, espesso e sufocante como o ar úmido da floresta. Eduardo lutava para respirar, seus pulmões parecendo comprimidos. A figura sombria permaneceu imóvel, uma sentinela silenciosa na borda da clareira. Sua própria quietude amplificava a sensação de pavor que havia se abatido sobre eles como uma mortalha. "Quem está aí?" Eduardo chamou novamente, sua voz rouca de tensão. Ele sabia que era inútil, que quem quer que fosse, ou o que quer que fosse, não responderia. O silêncio da figura era uma ameaça por si só. Uma promessa de algo sinistro à espreita logo além do reino do conhecido. A figura deu um passo à frente, emergindo ligeiramente da cobertura das árvores. Eduardo se esforçou para distinguir suas feições, mas as sombras lhe pregavam peças nos olhos, distorcendo sua forma em algo grotesco e ameaçador. Ele sentiu um tremor de medo percorrer seu corpo, um instinto primal o alertando do perigo. Ao seu lado, Maria ofegou, sua mão apertando seu braço. Ele podia sentir o medo dela, cru e visceral, algo tangível que espelhava seu próprio desconforto crescente. Ele tinha que tirá-la de lá, tinha que colocar o máximo de distância possível entre eles e o que quer que estivesse à espreita nas sombras. "Temos que ir", ele sussurrou, sua voz quase inaudível acima do bater de seu próprio coração. "Agora." Eduardo se virou e correu, puxando Maria com ele. Ele não olhou para trás, não ousou tirar os olhos do caminho à frente. A floresta parecia se fechar ao redor deles, as árvores se aproximando, seus galhos se estendendo como garras agarradas. O ar era denso com o cheiro de terra úmida e folhas em decomposição, o cheiro de medo agarrado à parte de trás de sua garganta. Ele podia ouvir o som de seu perseguidor atrás deles, o baque pesado de passos na terra macia, ficando mais perto a cada passo. A adrenalina percorreu seu corpo, alimentando sua fuga, mas ele sabia que eles não poderiam correr mais rápido do que quer que os estivesse perseguindo. Não nesta escuridão, não neste lugar onde as sombras dominavam. Ele se esforçou mais, seus pulmões queimando, suas pernas implorando por trégua. Ele podia ouvir Maria tropeçando atrás dele, sua respiração vindo em arquejos irregulares. Ele arriscou um olhar por cima do ombro
e viu a figura se aproximando deles, sua forma se tornando mais clara na luz que se apagava. Era mais alto do que ele pensava a princípio. Seus membros impossivelmente longos e finos, seus movimentos fluidos e predatórios. Eles saíram correndo das árvores e entraram em uma pequena clareira. Uma cabana dilapidada estava no centro, suas janelas escuras e sem vida, sua porta pendurada precariamente em suas dobradiças. Não era muito, mas era um abrigo, um refúgio temporário de qualquer coisa que se escondesse na floresta. Eduardo encarava a fotografia, sua mente um turbilhão de confusão e horror crescente. Sua filha, a inocência juvenil irradiando da imagem desbotada, de mãos dadas com Laura. As meninas, com sorrisos idênticos, pareciam compartilhar um segredo, um laço invisível para o mundo exterior. Mas como? Como duas garotas de épocas diferentes, vidas diferentes, poderiam estar conectadas dessa forma? Não pode ser, sussurrou Maria, sua voz tremendo de descrença. Elas nunca se conheceram, não poderiam. Eduardo queria descartar como impossível, um truque cruel do destino. Mas o diário, os sussurros de segredos compartilhados e agora esta fotografia apontavam para uma conexão que ele não podia negar. Era como se um fio, tecido de escuridão e desespero, atravessasse os anos, ligando a morte de sua filha ao desaparecimento de Laura. Ele olhou para a foto novamente, seu olhar atraído pelo pequeno medalhão em forma de coração que sua filha usava no pescoço. Era o mesmo medalhão que ele havia lhe dado em seu aniversário, o mesmo medalhão que havia desaparecido de seu pescoço naquele dia terrível. Seu sangue gelou. O medalhão. Laura havia mencionado um medalhão em seu diário, um medalhão que ela afirmava conter a chave da verdade. Poderia ser o mesmo. E se fosse, que segredo ele guardava? Um estrondo repentino do lado de fora da cabana quebrou o silêncio, trazendo Eduardo de volta ao presente. O som de passos pesados, esmagando folhas secas, enviou uma onda de adrenalina por ele. Eles não estavam sozinhos. Ele está lá fora, sussurrou Maria, sua voz tensa de medo. Ela agarrou seu braço, seus olhos arregalados de terror. Eduardo sentiu uma onda de proteção por aquela mulher, aquela estranha que o havia levado de volta ao coração de seu pesadelo. Ele tinha que tirá-la de lá, tinha que protegê-la da escuridão que se aproximava. Ele enfiou a fotografia no bolso, sua mão instintivamente buscando a arma em seu quadril. Era uma defesa insignificante contra o desconhecido, mas proporcionava um vislumbre de conforto diante do medo avassalador. Temos que ir, ele disse, sua voz um rosnado baixo. Agora. Ele puxou Maria em direção aos fundos da cabana, seus olhos examinando em busca de uma rota de fuga. Os passos estavam ficando mais altos, mais pesados, como se o que quer que estivesse lá fora estivesse brincando com eles, saboreando seu medo. Ele podia sentir o assoalho vibrando sob seus pés, quase podia sentir o cheiro úmido de terra que parecia se agarrar ao seu perseguidor. O tempo deles estava se esgotando. Eduardo se aventurou mais fundo no abismo Esmeralda. Cada passo era uma prece, uma súplica à floresta que havia roubado sua filha. Ele agarrava a boneca desgastada, seu rosto de porcelana assustadoramente semelhante ao de Maria. A floresta sussurrava ao seu redor, uma sinfonia de folhas farfalhantes e galhos rangendo. Um arrepio percorreu sua espinha. Não era o vento que sussurrava, era a própria floresta, antiga e faminta. Eduardo tropeçou em raízes retorcidas, suas formas retorcidas como garras agarradas. O ar estava pesado, denso com o cheiro de terra úmida e decomposição. O silêncio só era quebrado pelo farfalhar das folhas sob seus pés. Cada passo era um tormento, arrastando-o para mais perto do desconhecido, para o coração da magia sinistra da floresta. Ele parou, seu coração batendo forte contra suas costelas. Uma clareira se abria à sua frente, banhada por um brilho etéreo e antinatural.
Bonecas pendiam das árvores, seus olhos vazios olhando acusadoramente. Elas balançavam suavemente, seus membros se contorcendo em uma zombaria grotesca da vida. Um zumbido baixo vibrava no ar. Ele emanava das bonecas, suas vozes minúsculas unidas em um coro de luto. Eduardo sentiu um medo frio invadir sua alma. Aqueles não eram apenas brinquedos, eram vasos, imbuídos de um poder obscuro e antigo. Ele agarrou a boneca em sua mão com mais força, buscando conforto em sua forma familiar. Mas até a boneca parecia tremer em suas mãos, sua pele de porcelana ficando mais fria a cada momento. Ele tinha que ser forte, por Maria. Engolindo o medo, Eduardo entrou na clareira. O ar ficou mais frio, o zumbido mais alto, como se a própria floresta estivesse prendendo a respiração. Ele sentiu uma presença, observando-o, julgando-o. E então, ele a viu. A silhueta de uma figura, encolhida sob um carvalho nodoso. Seus cabelos, da cor da lua prateada, caíam em cascata por suas costas, escondendo seu rosto. Maria! Ele engasgou, sua voz rouca de descrença e saudade. A figura se mexeu, erguendo a cabeça. Seu rosto, pálido e magro, era uma imagem espelhada da boneca, emoldurado por uma auréola de cabelos prateados. Mas foram seus olhos, que o congelaram até os ossos. Não eram os olhos brilhantes e vivos de sua filha, mas orbes frias e vazias, desprovidas de vida. Papai? Sua voz era um sussurro seco, tão inconsistente quanto teias de aranha. Dói, papai. Faça parar. Cada palavra era um caco de gelo, perfurando o coração de Eduardo. Esta era sua Maria, presa, sua própria essência sendo sugada. Uma figura se materializou das sombras, alta e esguia, seus traços envoltos em trevas. Ela estendeu uma mão esquelética, sua voz um grunhido baixo e estrondoso. Uma alma por uma alma, ele rosnou, suas palavras ecoando pela clareira. Uma vida por uma vida. Esse é o preço da liberdade. O sangue de Eduardo gelou. A floresta exigia um sacrifício. Seu olhar se moveu rapidamente da criatura para sua filha, seu pequeno corpo tomado pela dor. Ele sabia o que tinha que fazer. Ele queimaria por toda uma eternidade se isso significasse que Maria poderia viver. Não! Maria gritou, sua voz fraca, mas cheia de uma urgência repentina e desesperada. Papai, não! Mas Eduardo já havia feito sua escolha. Ele não deixaria sua filha sofrer esse destino, não enquanto ele ainda respirasse. Ele deu um passo à frente, colocando a mão na cabeça de Maria. Seja forte, minha querida. Ele sussurrou, sua voz embargada por lágrimas não derramadas. Feche seus olhos e pense na sua mãe. Pense em casa. Maria se agarrou à mão dele, seu aperto surpreendentemente forte. Não me deixe, papai, ela implorou, sua voz falhando. Por favor, não me deixe aqui. Mas Eduardo sabia que não havia outro jeito. Ele tinha que ser forte. Por ela. Ele se virou para a figura sombria, o queixo erguido. Leve-me, ele disse, sua voz firme, apesar do tremor em seu peito. Liberte-a. Ela é inocente. Leve-me em seu lugar. A figura olhou para ele com olhos frios e calculistas. Um sorriso lento e arrepiante se espalhou por seu rosto, revelando fileiras de dentes afiados como agulhas. Como desejar, ele rosnou. O ar ficou pesado, pressionando Eduardo com um peso quase físico. Ele sentiu uma dor lancinante florescer em seu peito, fria e aguda, como se 1000 agulhas estivessem perfurando sua própria alma. Maria gritou, um grito agudo que cortou o silêncio da floresta. Eduardo estendeu a mão para ela uma última vez, sua mão atravessando sua forma como se ela fosse feita de fumaça. Eu te amo, Maria, ele sussurrou, sua voz um eco distante na escuridão crescente. E então, silêncio. A floresta prendeu a respiração, o ar denso com o cheiro de decomposição e o eco persistente do desespero. Maria estava sozinha, a clareira vazia, exceto pelas bonecas balançando e o vento sussurrando. Seção 7. O peso do sacrifício. Maria olhou para o local onde seu pai estivera momentos antes.
O ar cintilava, o mais fraco contorno de sua forma persistindo no ar como uma lembrança que se esvaía. Então, ele se foi. Desapareceu sem deixar vestígios. Ela estava sozinha. Verdadeiramente sozinha. O peso do sacrifício de seu pai a oprimia, pesado e sufocante. Ele havia dado a vida pela dela, entrando voluntariamente no abismo para que ela pudesse ser livre. O pensamento era ao mesmo tempo um conforto e um tormento, uma dor agridoce em seu peito. A floresta pareceu suspirar ao seu redor, o peso opressivo diminuindo, o ar ficando mais leve. Ela podia sentir a magia diminuindo, a energia escura que a mantinha cativa se dissipando na noite. O sacrifício de seu pai havia quebrado a maldição. Sekosugi Sishi. Seção 8. A liberdade de uma filha. Lentamente, cautelosamente, Maria se levantou. Suas pernas tremiam sob ela, fracas pelo desuso. A floresta não sussurrava nem ameaçava mais. Era como se estivesse de luto com ela, sua raiva apaziguada, sua fome saciada. Ela agarrou a boneca que seu pai carregava, seu rosto de porcelana frio contra sua bochecha. Era a única parte dele que restara, uma lembrança tangível de seu amor, seu sacrifício. Ela a guardaria para sempre. Respirando fundo, Maria se virou e se afastou da clareira. Cada passo era uma vitória, uma prova do amor de seu pai. Ela viveria, ela sobreviveria, por ele. Seção 9. Uma promessa gravada na tristeza. A floresta se estendia diante dela, não mais ameaçadora, mas sombria, respeitosa. O caminho que antes parecia tão traiçoeiro agora a chamava para frente, guiando-a em direção à orla da mata. A lembrança do sacrifício de seu pai era uma brasa ardente em seu coração, uma promessa gravada na tristeza. Ela nunca o esqueceria. Ela carregaria o amor dele consigo, um farol para guiá-la através da escuridão. Ele viveria em seu coração, em cada batida, em cada respiração. Seu sacrifício não seria em vão. Ela emergiu da floresta quando os primeiros raios da aurora beijavam o horizonte. O mundo lá fora era uma sinfonia de cores e sons, um contraste gritante com o silêncio opressivo da mata. Mas mesmo enquanto respirava o ar doce da liberdade, Maria sabia que uma parte dela permaneceria para sempre presa no abismo esmeralda, ligada à memória do amor de seu pai. Seção 10. Um legado de amor. Ela caminhou em direção ao sol nascente, a boneca firmemente agarrada em sua mão. O mundo era um lugar diferente agora, para sempre alterado pelos eventos dos últimos dias. Mas ela o enfrentaria com coragem, com a memória do amor de seu pai para guiá-la. Ela viveria uma vida digna de seu sacrifício, uma vida repleta de bondade, compaixão e uma crença inabalável no poder do amor para vencer até mesmo o mais sombrio dos males. O legado de seu pai viveria, não em monumentos de pedra, mas na força silenciosa de seu espírito, no calor de seu coração e no amor inabalável que ela carregava pelo homem que havia sacrificado tudo para salvá-la.